Fala galerinha, vamos aí voltando para mais uma aulinha, né? Nossa quarta aula. E agora nós vamos falar de um povo aí muito importante, um povo que a gente está sempre ouvindo falar neles, que são os gregos. Muita coisa que nós temos hoje, muita coisa que nós vivemos hoje foi iniciado aqui com os gregos. A própria história, a matemática, a filosofia, tudo isso tem base nos filósofos gregos. A astronomia, a questão da democracia, né? Então tudo vem do povo grego. Então essa civilização ela é muito importante, não só para o período de surgimento dela, os povos gregos na maneira como eles ajudam a formação da Europa, tudo isso que eles são importantes lá, mas também ao longo dos, nem dos séculos, dos milênios, a cultura grega está aí até hoje fazendo parte da nossa vida. Seus deuses no cinema viram heróis, né? O Hércules, Zeus e companhia, até o próprio Poseidon, que de certa forma é meio que retratado no Aquaman. Então todas essas questões aí culturais, históricas gregas que estão no nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Começando aí junho, ó, nada de quadrilha aí, hein? Se comporta, não pode. Quadrilha é só se for sozinho. Então, a Grécia ainda hoje é importante referência cultural para o Ocidente. Tanto que aspectos dessa cultura podem ser observados em nossa sociedade. Quando usamos palavras como cidadania, democracia, estamos nos referindo a ideias que eram praticadas e debatidas por volta do século V a.C. Então, século V a.C. são há 2.500 anos atrás. E fazem parte da nossa vida até hoje. Além do âmbito político, os gregos podem ser percebidos diversas manifestações como obras de ficção contemporâneas remetem à mitologia grega, como eu disse, né? Os deuses gregos, Zeus, Poseidon, Hades, Ares, aí veio os semideus, Hércules, Perseu, o próprio Aquiles, né? Lá de Troia. Então, todos esses personagens de uma mitologia, de uma religião grega antiga, continuam aí fazendo parte da nossa sociedade até hoje. E uma coisa muito importante, né? Os Jogos Olímpicos. Né? Nós sabemos, os Jogos Olímpicos começou na Grécia. E era uma forma de comemorar também a paz. Então, se tivesse tendo uma guerra e coincidisse com o período dos Jogos Olímpicos, parava a guerra, dava uma trégua, havia os jogos, depois eles retomavam a guerra. E a importância que eles davam a essa questão dos jogos. E tem uma coisa também que nem a maratona, né? A prova da maratona, 42 quilômetros e alguma coisa. De onde vem essa prova? Essa prova é também da Grécia. Então, segundo a história, os atenienses estavam batalhando na cidade de Marathon. E eles venceram a batalha. E essa batalha deu a eles a vitória na guerra. Então, um soldado grego sai de Marathon correndo até Atenas. Então, quando ele chega em Atenas, ele dá a notícia ao imperador grego e morre. Então, aí, em homenagem a esse soldado que fez todo esse esforço para informar a vitória, foi criada a prova da maratona. Ela é considerada a prova mais importante da Olimpíada, tanto que ela é a prova que fecha a Olimpíada. Cultura greco-romana. Por século, um modelo a ser seguido foi chamada de clássica, isto é, exemplar, consagrada, digna de grande respeito. Ao longo dos séculos, a civilização grega produziu uma cultura original e fascinante, capaz de influenciar outros povos muito tempo depois. E ela vai influenciar muito os romanos. Quando começa o Império Romano a ganhar força, que eles chegam a dominar parte da Grécia, isso aqui já
próximo à era cristã, depois da era cristã, os gregos os romanos vão se apoderar da mitologia grega. Como assim? Eles vão pegar os deuses gregos, vão renomear e criar uma mitologia romana. Então, Poseidon vai ser Júpiter, Poseidon vai ser Netuno, Zeus vai ser Júpiter, e assim ele vai renomeando todos os deuses. São os mesmos deuses gregos que vão ser rebatizados e vão se tornar os deuses romanos. Desenvolveu-se no Mar Egeu, Península Balcânica. Vamos voltar lá no início? Então aqui, todos esses marronzinhos aqui são os povos gregos, né? Mar Egeu e aqui a Península Balcânica, a região dos Balcãs. Vocês notem que são várias localidades separadas, por isso que a estrutura social grega é chamada de cidades-estado. Então, aqui em Creta é uma cidade grega? Mas aqui ela tem o seu imperador, o seu rei. Esparta tem o seu rei, Atenas tem o seu rei. Então, são várias cidades pertencentes aos gregos, são gregos, mas que eles não têm um rei em comum. Então há muita guerra entre as cidades, principalmente essas duas aqui, Esparta e Atenas. Porque a cidade que se mostra mais poderosa, ela tem mais prestígio perante as outras. Não chega a dominar as outras, mas chega a ter um grau de superioridade. Eu sou a mais forte, então vocês têm que me obedecer. Fica mais ou menos assim. Os povos que habitaram a Grécia Antiga chamavam a si mesmo de helenos, tá? Por isso diziam que habitavam a Hélade. Então, eles mesmos se determinavam helenos. Então, aqueles que eram os gregos puros. E até porque esses nomes gregos, isso aí, em algum período, eles não tinham esse nome. Isso aí vai ser dado a eles depois, tá? Então, eles se denominavam, na época, helenos que habitavam a Hélade. O termo Grécia ou gregos não se referia à forma como se autonomeavam, tá? Eu acabei de dizer. Então, esse nome vai ser dado a eles depois. Foi criado pelos romanos. Então, foram os romanos que batizaram aquele povo de gregos. Eles mesmos se chamavam de helenos. Ok? 4 povos deram origem. Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Então, a junção desses 4 povos vão dar origem à civilização helênica. Vamos falar assim bonito? Helênico. Depois batizado de gregos pelos romanos. Minoicos, origem de civilização grega, uma diversidade de povos. Eles, os minoicos e os micênicos. A interação entre esses povos deu origem à civilização creto-micênica. A ilha de Creta, ela tem algumas particularidades, né? A civilização micênica. De Creta, tem uma grande lenda, que é a lenda do Minotauro. A Creta era uma civilização que eles enaltavam muito o bovino, o boi como um animal forte, então eles tinham muito essa coisa e criavam também, eles tinham grandes rebanhos, então Creta ela é conhecida por isso. E de Creta vem a lenda do Minotauro. Debaixo do palácio real tinha um labirinto onde morava o Minotauro, corpo de homem com cabeça de touro. Uma das primeiras culturas urbanas do Ocidente, a cretense, surgiu em 2200 a.C. Várias ilhas do Mar Egeu, principalmente a grande ilha de Creta, sociedade de navegadores. Os cretenses construíram cidades com palácios que serviam como armazéns de alimentos, locais de culto religiosos e oficinas. Desculpa, aqui eu cortei alguma coisa. E oficinas. E o palácio de Creta, ele era tão grande que alguns historiadores dizem que ele tinha tantos cômodos que era impossível não se perder dentro dele. Então, um pouco da lenda do labirinto cretense vem também disso daí, do grande palácio. Aspecto, pecuária.
os touros simbolizavam a força e a coragem. E a religião era centrada no culto às divindades femininas. Então, muitos achados arqueológicos demonstram que os antigos cretenses faziam festas em homenagem aos touros. Ó. Festividades saltando sobre os animais, aquele negócio de montar o touro, pular e aquela brincadeira toda que deve ser muito divertida. Eu não vou tentar não, mas eles gostavam. O que faz alguns estudiosos acreditarem que as mulheres tinham grande poder e liberdade na sociedade cretense. Então, como eles adoravam as divindades femininas, alguns estudos tendem para o lado de que eles também valorizavam a figura da mulher dentro da sociedade. O que nós já estamos vendo pouco a pouco, né? Não era muito comum. A maioria das sociedades antigas não valorizavam muito as mulheres. Por volta de 1450 a.C., parte da ilha de Creta caiu sob o domínio dos micênicos. Impuseram sua língua aos dominados. Essa invasão marcou o fim da sociedade cretense. Então aí já começa uma nova sociedade. Os micênicos também fazem parte dos gregos? Sim. Mas era muito comum essa invasão, uma cidade invadir a outra. Micênicos. Acreditam que os micênicos, conhecidos como aqueus, foram povos vindos do leste, que invadiram a região do Mar Egeu. A elite, por volta dos séculos 17 a 15 a.C., então, volta ali de 1700 a.C. A elite micênica vivia em grandes palácios, fortalezas de pedra, construídos em terrenos elevados. Então, construía-se no alto, para que eles pudessem de lá ter a visão de tudo que estava acontecendo. Desse alguma coisa errada, eles tinham um plano de fuga. Em torno dessa fortaleza instalava-se o restante da população. A mais famosa das cidades era Micenas. Deu nome a essa sociedade. A sociedade micênica era dominada por guerreiros. Diáspora. Por volta de 1200, um grande número de palácios micênicos foi destruído. Com isso, aos poucos, a civilização micênica chegou ao fim. Sobre as causas da destruição, os estudos atuais apontam 3 hipóteses: invasão de outros povos, conflitos internos ou catástrofes naturais. Então, invasão externa, normal, o povo tentando invadir o outro. A questão interna, também nas sociedades antigas era muito normal, famílias de elite lutando para uma tomar o poder da outra, uma assumir o poder no lugar da outra. E catástrofes naturais, terremotos ou coisa parecida, nessas partes aí de algumas partes da Europa, até hoje acontece, né? Então eles ainda não se tem uma certeza de como aconteceu, o que aconteceu. As prováveis causas são essas 3. A principal delas relaciona ao fim da civilização a invasão dos dórios, que teriam ocupado a região do Peloponeso. Essa região aqui, vamos voltar no mapa. Região do Peloponeso, aqui a região de Esparta, né? Esparta, nós vamos ver que é um povo extremamente guerreiro. Tá? Aqui a invasão dos dórios, que teriam ocupado a região do Peloponeso, com suas armas de ferro. Já vem uma questão, né, uma civilização mais evoluída, eles já tinham as técnicas da metalurgia, muito mais resistente do que as armas de bronze usadas pelos micênicos. O bronze é mais maleável, então digamos, uma espada de bronze e uma espada de ferro, com certeza a de ferro vai quebrar de bronze. A invasão teria provocado a fuga das populações locais, indo para a Península Balcânica. O processo ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Então, diáspora é quando todo um povo se desloca de uma região para outra. Seja por vontade própria, seja por problemas políticos, de guerras, não importa. É chamado de diáspora. Então, essa é a primeira diáspora grega, quando a maioria do povo grego de uma região se desloca inteiro para outra. Gênus.
Fim da sociedade micênica deu início a um período pouco conhecido. Sabemos por meio de escavações arqueológicas que entre 1200 a.C. e 900 a.C., as antigas cidades foram abandonadas. A ruralização que se seguiu foi acompanhada pela diminuição da população na região. O contato com outras civilizações praticamente desapareceu. As populações que anteriormente tiveram associadas aos palácios governados por reis passaram a viver em aldeias, dependentes principalmente da agricultura. Essa forma de organização ficou conhecida como gêneros. Então, é um período assim de uma mudança total, né? Uma civilização que cresceu, formou palácios, quase que, digamos assim, império. De repente, ela se reduz, ela volta, ela regride a uma função agrária. Tá? É muito difícil se ter a certeza do que acontecia, né? Então, as escavações até hoje vão dando orientações, vão dando algumas informações e a gente vai montando as teorias. Os historiadores e arqueólogos vão montando as teorias. É por isso que a história você sempre tem que estar estudando, porque várias teorias existem hoje, amanhã elas já mudam, porque depende do que os arqueólogos encontram. Então, quando eles encontram algo que faz mudar uma teoria, essa teoria é mudada. A história ela nunca vai parar de ser construída. Segunda diáspora. Em virtude da falta de terras férteis no território original da Grécia, muitos passaram a se dedicar ao artesanato, ao comércio, à pesca e à navegação. Entretanto, um grande número de pessoas decidiu partir para lugares distantes, a fim de conquistar terras para viver. Esse processo ficou conhecido como segunda diáspora. Então, olha, a primeira diáspora foi mais por conta de não se ter certeza se foram invasões ou problemas, catástrofes naturais. A segunda não, a segunda já foram espontânea, eles já estavam buscando um novo território para poder tentar sobreviver melhor, eles não estavam tendo como sobreviver. Então a segunda diáspora grega, ela é voluntária. A primeira, pelo que se tem até hoje, ela foi involuntária. Eles foram obrigados a mudar. A segunda, eles escolheram mudar. Diversas colônias foram criadas em toda a bacia do Mediterrâneo e nelas desenvolveram as tradições e a cultura dos gregos. Por isso, essas colônias também são consideradas partes da Grécia Antiga. Então, são muito do que nós vimos lá no mapinha, né? Vários pontos marrons que eram as cidades gregas, colônias gregas. Comércio da polis. O que é a polis? A polis é a cidade-estado. Comércio não, desculpa, começo. Com o passar do tempo, após a desagregação dos gêneros, que é a questão mais agrícola, diferentes comunidades que habitavam uma mesma região começaram a se unir em torno de interesses comuns. E aí eles vão começar a vão começar de novo a estruturar as cidades gregas, a civilização grega, em torno das cidades, em torno de uma organização mesmo, de ter um rei, de ter um exército. Eles começam a se reorganizar como nação, ok? Então, com a criação e aplicação de leis, defesa contra inimigos externos, a organização do comércio e assim por diante. Algumas aldeias mais próximas se associaram progressivamente ou conquistaram por meio da guerra as aldeias vizinhas. O desenvolvimento dessas aldeias levou à formação de cidades. Então nascia aí a cidade-estado, ou polis, como era chamado pelos gregos. Tá? Polis, ao contrário do que se é mostrado na maior parte dos filmes e animações, a Grécia Antiga, a polis era essencialmente agrícola. Seu território compreendia várias áreas de plantação. Então, tinha a grande cidade, mas ao redor dela tinha as áreas de plantação. Nos filmes eles mostram só a cidade, eles não mostram o ambiente que tinha todo ao redor. Então parece que era um monte de cidade grega, uma perto da outra, que não era. Era uma grande cidade, mas ao redor grandes áreas de campo onde os camponeses produziam os alimentos. Então ela ficava assim,
E aí a parte mais alta ficava a Acrópole. Geralmente naquela Acrópole eram os templos religiosos. Tinha sempre uma ágora. A ágora era uma praça central. Geralmente nessa praça realizava-se comércio. Era onde se realizava o encontro dos governantes. Depois a gente vai ver, quando estudar Atenas, os senadores, aquelas pessoas mais velhas que comandavam a cidade. Então eles se reuniam ali para decidir as leis. Então era na ágora. Ó, Acrópole, situada no ponto mais alto, santuário religioso. A ágora, praça central, abrigava mercados, outros edifícios públicos regidos pela elite. Servia também como reunião dos cidadãos. A gente vai ver aqui, olha, cidadão, né? Hoje em dia, quem são cidadãos? Todos nós. Aí a gente vai, ao longo do bimestre, ou no próximo bimestre, quando a gente aprofundar um pouco na história grega, que cidadãos na Grécia não eram todos, tá? Cidadãos lá só eram gregos acima de 21 anos do sexo masculino que participavam das reuniões e das decisões políticas. Então só esses eram cidadãos. Aqui uma imagem que representa uma polis grega, né? Então olha, aqui em cima, aqui a Acrópole. Hoje em dia ainda tem a Acrópole de Atenas, de vez em quando a gente vê algumas imagens na TV, se você procurar ainda tem fotos de cidades reais desse tempo grego. Então aqui a Acrópole, aqui mais embaixo na parte central a Ágora e ao redor, né? Muitas casas, mas aí os vales onde eles praticavam a plantação. Essa é uma polis bem próximo de uma área litorânea. A maioria das cidades gregas, tá, gente? Elas são litorâneas. Esparta, Atenas, Creta, tá? Porque a região da Grécia ali são várias ilhas, né? São as ilhas gregas, então comum, tá tudo ali cercado de água. Governo. A princípio, a polis concentrava-se na mão de um rei, membro da mais importante família guerreira da região. O rei governava em conjunto com uma assembleia de guerreiros. Então, tudo está relacionado ao exército. Os mais fortes, a família de guerreiros mais habilidosa, ela era quem comandava. Então, junto com aquele rei guerreiro, tinha mais um monte de famílias de guerreiros que ajudavam na criação das leis, na organização da cidade. Esse regime é chamado de aristocrático ou oligárquico. A gente vai já ver a definição dessas duas palavrinhas aqui, no qual os mais ricos e poderosos têm o poder político. Então, nota-se que, normal de todas as sociedades antigas, as famílias mais ricas é que mandavam. Então, isso não tem, nesse período aqui não tinha essa história de eleição, uma família de camponês querer se candidatar a um cargo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, independente da classe social, da profissão, qualquer pessoa pode se candidatar a um cargo político, se tornar um vereador, um prefeito, um deputado. Isso, nesse período aqui, não. Só as elites mesmo, só os mais ricos é que mandavam. Com o passar do tempo, esse sistema se transformou, dando origem a diferentes formas de governo. A Grécia teve diversas cidades-estados. Cada uma tinha seu próprio governo. As mais conhecidas, Esparta e Atenas. Essas duas a gente vai estudar pouco a pouco delas, tá? Esparta, cidade guerreira, dedicada à formação dos exércitos dos grandes guerreiros. E Atenas, uma cidade mais elitizada no sentido educacional, surgimento da filosofia, dos estudos, da matemática, tudo vai acontecer em Atenas. Ela era uma cidade mais politizada, digamos assim. Então, olha, aristocracia. A palavra pode ser traduzida em o governo dos melhores, tá? Forma de governo na qual o poder político era exercido por nobres, pessoas da confiança dos nobres, dos monarcas, ou dos regentes, iniciados na visão filosófica e política de Aristóteles. Então, os aristocratas eram como se fossem os melhores dentro da sociedade, aquela elite mais clássica e que tinha aquele controle não só financeiro, mas que tinha todo o domínio dos outros. E oligarquia é uma forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno número,
a uma mesma família, o mesmo partido político, o mesmo grupo econômico. Então, naquele caso dos primeiros cidades-estados, era uma aristocracia, né? As elites, mas também era uma oligarquia, porque o poder estava na mão de quem? Apenas do grupo do exército. Tá? Então, em algumas partes da história, principalmente na nossa história brasileira, nós vamos ter um período em que o nosso governo vai ser uma oligarquia agrária, são os grandes fazendeiros que vão comandar. Então, a oligarquia é o governo na mão ou de uma mesma família ou de um mesmo grupo ou partido. Tá? Então, vamos supor, todos os donos de indústria hoje em dia se unem numa associação e eles passam a governar. Isso é uma oligarquia industrial. Certo? Voltei. Sociedade espartana. Então, os espartanos vão surgir aonde? No Peloponeso. Tá? Região fértil, onde cultivavam vinhas, cereais, oliveiras e praticavam a pecuária. Sua sociedade se originou dos dórios, que chegaram à região por volta do século IX a.C. A instalação deles foi resultado da invasão e da conquista do território. Então, os povos que moravam lá foram dominados, que são os chamados de ilotas. Os ilotas eram quem trabalhavam, tá? Quase que como escravos. Era a sociedade camponesa, os ilotas, eles não eram gregos. Então, se eles não eram gregos, eles não eram considerados pelos espartanos cidadãos, eles eram submissos às ordens dos espartanos. Não eram escravizados, uma vez que não podiam ser vendidos nem forçados a abandonar suas terras onde viviam, mas eles eram obrigados a cultivar as terras. Tá? Então, não era caracterizado escravo pelo sentido de não poder ser negociado, ser vendido. Então, ele não era uma mercadoria, não era escravo, mas ele era obrigado a trabalhar. Tinha que trabalhar. E se ele não trabalhasse, provavelmente morreria. Em casos de desobediência ou revolta, eram castigados e até executados. Tá? Há uns relatos de que havia um controle, que se os ilotas começassem a aumentar muito o número de pessoas, eles organizavam um jeito de eliminar alguns para diminuir a população, para evitar revoltas. Então tem um monte de lendas em cima da sociedade espartana. Outro grupo eram os periecos, pessoas livres que trabalhavam na agricultura, no comércio e no artesanato. Pagavam impostos para sustentar o Estado e o exército, mas não tinham direitos políticos. Era uma classe pobre. Eram gregos, mas como eles eram de uma classe mais baixa, eles não tinham direitos políticos. Os direitos políticos eram só das elites. Graças à fertilidade da região e o trabalho dos ilotas, Esparta era praticamente autossuficiente na produção de alimentos. Então, tudo que se produzia lá era o suficiente para eles se manterem. O fraco comércio praticado pelos periecos, o governo e a defesa militar cabiam aos espartanos. Então, olha só, o governo era exercido por 2 reis que possuíam funções religiosas e militares. Por que 2 reis? Como Esparta era um estado extremamente guerreiro, era comum os exércitos espartanos estarem em guerra. Quem comandava o exército? Um rei. Então, quando um rei saía com o exército, o outro rei ficava comandando na cidade. Ficava com parte ali de alguns soldados. Reza algumas histórias de que as mulheres espartanas, elas também treinavam, que nesses momentos de dificuldade a mulher espartana também ajudava na defesa da cidade. Tá? Então por isso que eram 2 reis. Enquanto um estava na guerra, o outro estava comandando, para não deixar a cidade desguarnecida. Sempre ter alguém para controlar, para comandar. Em caso de um ataque, eles estavam ali para negociar tudo. Para os cidadãos espartanos, as atividades militares eram as mais importantes, pois serviu para manter o controle sobre muitos ilotas na cidade. Assim, dedicavam sua vida às artes da guerra, às lutas e à disciplina.
enquanto o governo da cidade ficava a cargo dos membros mais velhos de algumas famílias. Então vamos ver aqui a educação espartana. Então ela é totalmente ligada à guerra. Tanto que, ao nascer, era feito ali já a primeira avaliação. Se essa criança tivesse alguma deficiência física que não pudesse se tornar um bom soldado, há relatos de que essa criança não podia ficar na sociedade espartana. Tá? Então, chegando ao ponto de jogar de um despenhadeiro o bebê que nascesse com uma deficiência física. Então, eles chegavam ao ponto de executar uma criança que não pudesse se tornar um soldado. E aos 7 anos de idade, todo menino era entregue ao governo. A partir de 7 anos, esse garoto não ficava mais com a família. Ele passava a morar dentro de um acampamento do estado, onde ele ia começar o treinamento para se tornar um soldado. Então, aí aos 7 anos, o menino era mandado lá para o estado. Então, passava a não estar mais dentro do seu convívio familiar. E aí, os homens espartanos dedicavam sua vida à guerra, mesmo casados, segundo alguns documentos encontrados, né? Alguns que os historiadores foram encontrando junto com os arqueólogos. Os homens viviam nos acampamentos militares até os 30 anos de idade. Então, ele era casado, mas ele vivia num acampamento junto com outros soldados. Só depois dos 30 anos que ele tinha o direito de voltar para a família. E só com 60 anos ele era dispensado do exército, ou seja, era uma vida inteira dedicada ao exército, dos 7 anos aos 60 anos. E ainda tem uma outra lenda que diz que, se não me engano, por volta dos 13, 14 anos de idade, o jovem era levado para uma área distante, deixado lá apenas com uma faca, e ele tinha que voltar. Ele tinha que passar lá algum tempo e voltar 1 ou 2 anos depois, alguma coisa assim que ele tinha que ficar. Então era um teste de sobrevivência, ele era largado sozinho, e aí era aquela coisa que eles diziam que só os mais fortes voltavam. Então quem conseguiu sobreviver está apto a ser soldado. Quem não conseguiu é porque não seria um bom soldado. Então tem toda uma tradição guerreira em cima dos espartanos. E as mulheres, papel importante para gerar filhos, papel importante principalmente na geração de filhos. Então nessa questão, eles tinham dentro da concepção deles que para a mulher gerar filhos fortes e saudáveis, ela também tinha que ser forte. Então ela também praticava exercícios físicos. Tá? Então, como seus maridos passavam grande parte do tempo no exército, elas que administravam tudo em casa. Então a mulher espartana, ela tinha uma autonomia dentro da cidade, de administrar a casa, de fazer compras, de vender, de se tivesse ali alguma questão de agricultores, de trabalhadores, ela que comandava. Então a mulher espartana, ela era mais independente dentro da sociedade. Nós vamos ver na nossa próxima aula, quando formos estudar a parte de Atenas, que as mulheres atenienses não, elas eram mais submissas ao comando do homem, diferente da espartana. Por isso que eu disse há pouco que, segundo alguns historiadores, alguns documentos descobertos por historiadores e arqueólogos, que as mulheres espartanas, por praticarem esses exercícios físicos, muitas delas treinavam também a luta. Então elas eram capazes de auxiliar na defesa da cidade em algum período de guerra em que o exército estivesse fora, tá certo? Então a gente observa-se aí as particularidades de cada cidade grega, tá ok? Então começa aí, deu para entender. Esparta, ela era uma cidade extremamente voltada para a formação de guerreiros, tá ok? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, torcendo para que acabe essa pandemia, bora voltar para a sala de aula. Enquanto não dá, eu de cá, você de lá, e a gente vai levando nossas aulinhas. Tá certo, galerinha? Fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço.